Esta semana, o Saúde em Foco destaca o efeito das condições laborais na nossa saúde mental. Investigadores em Toronto, no Canadá, abordam a saúde mental de jornalistas. A Organização Mundial da Saúde certificou Benin e Mali livres de tracoma. Além disso, um fotógrafo de rua na Nigéria encontra cura em movimentos de salsa. Este é o Saúde em Foco. Olá e bem-vindo ao Saúde em Foco, comigo, Amâncio Miguel. Você se sente ansioso quando pensa em trabalho? O seu trabalho envolve alto nível de estresse ou pressão emocional? Se sim, você não está sozinho. A Organização Mundial da Saúde diz que, globalmente, cerca de 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos todos os anos devido à depressão e à ansiedade. Esta organização diz também que os riscos psicossociais ou os riscos para a saúde mental relacionada ao trabalho podem ser devidos a questões como a natureza e as características de trabalho, o horário de trabalho ou oportunidades de desenvolvimento de carreira. Especialistas dizem, por outro lado, que bombeiros e soldados estão entre os trabalhadores que podem experimentar altos níveis de estresse e transtorno de estresse pós-traumático. O mesmo acontece com jornalistas, cujo trabalho pode ir desde a cobertura de cenas de crime até zonas de conflito, entre outros. A Universidade de Toronto, no Canadá, estudou os riscos para a saúde mental de jornalistas. Que impacto tem uma carreira de cobertura da fome, guerra, catástrofes e insurreição nos jornalistas que os cobrem? Foi resposta a essa pergunta que Anthony Feinstein se propôs encontrar. Nos últimos 23 anos, o professor de psiquiatria da Universidade de Toronto reuniu uma base de dados de inquéritos a mais de 1.100 jornalistas, comparando os resultados dos repórteres na linha de frente com os do que cobrem temas menos traumáticos. O seu estudo, Indicadores de Sofrimento Psicológico de Jornalistas na Linha de Frente, conclui que as mulheres jornalistas podem ser mais afetadas porque são mais vulneráveis a actos violentos. Mais depressão em mais mulheres jornalistas é uma conclusão muito consistente. Já analisamos vários países e é algo que transcende o país, transcende a cultura. As mulheres jornalistas correm mais riscos. Mas há medidas que as redações podem tomar. Alison Barkville é especialista em segurança editorial da agência noticiosa Reuters. O seu trabalho é garantir que os jornalistas em zonas de conflito tenham os recursos de que necessitam. Enquanto responsáveis pela segurança, temos de compreender o grau de exposição dos jornalistas a esse tipo de ameaça. A perturbação de estresse pós-traumático, ou PTSD, foi reconhecida pela primeira vez pela Associação Americana de Psiquiatria em 1980. Mas as redações de todo o mundo têm sido lentas a reconhecer como afeta os repórteres. Hannah Storm é a fundadora da Headlines Network, organização que fornece apoio e formação em matéria de saúde mental às redações. Ela diz que o reconhecimento da questão é importante. Há uma maior percepção nas redações de que precisamos abordar as conversas sobre a saúde mental e o impacto do nosso trabalho sobre nós. Graças a Feinstein, os especialistas em segurança dispõem de mais de 2 décadas de dados recolhidos junto de jornalistas que cobriram uma série de histórias, desde o conflito nos Balcãs e a guerra no Iraque, aos ataques de 11 de setembro e a violência relacionada com a droga no México, entre outros. Que impacto tem o trabalho para a sua saúde mental? O que pensa que deve ser melhorado no seu ambiente de trabalho? Eis algumas reações de Addis Abeba, na Etiópia. Não aguentei. Às vezes eu chorava. Não descansamos muito, mas sempre que vou para a cama não consigo dormir. Quando cochilo imediatamente, começo a ter sonhos em que estou fornecendo ajuda médica. Eu sempre acordo tentando escolher alguém. A imagem das vítimas ficou impressa em minha mente. Devido a isso, eu costumava ter dores de cabeça e estava sempre tomando analgésicos. Minha dor de cabeça foi causada por insônia. Para sair desse tipo de estresse, você sempre tem que se manter ocupado. No entanto, pode aparecer novamente quando você fizer uma pausa. Então eu falo sobre isso com meu marido. Algo que ainda carrego dentro de mim é o dia em que fomos enviados para cobrir o massacre de Mia Khadra. Na rua havia pessoas deitadas em todos os lugares, algumas entre a vida e a morte. Tivemos que passar por eles e reportar no meio disso foi difícil. O pior é que tive que assistir novamente ao que foi gravado pelo cinegrafista para torná-lo graficamente apropriado para o nosso público.
Já se passaram quase 2 ou 3 anos desde que isso ocorreu. Ainda não consigo dormir antes das 3 da manhã. Quando estou estressado, gosto de ouvir algo relaxante, vejo narrações políticas no YouTube. Agora estou no processo de superá-lo, mas ainda não cheguei lá. Preciso de ajuda profissional. Nos últimos 3 anos fomos bloqueados. Era como se estivéssemos trancados em uma casa e o custo psicológico isso seria extremo. Como jornalista testemunhará muitas coisas. Verá uma pessoa morrer por fome, falta de remédios ou crianças ficarem órfãs. Testemunhará coisas inimagináveis numa vida. Isso é difícil. A solução é trabalhar pela paz, reconstruindo a nossa sociedade. E eu insto o governo a focar nisso. Por exemplo, em uma subcidade, o número de pessoas que precisam de ajuda pode ser de 10 ou 20 mil, mas a nossa capacidade de alimentação era de 200. Portanto, quando uma pessoa faminta chega no meio de um programa de alimentação e implora, isso é muito perturbador. Essas pessoas estão a pedir um pão ou meio pão. Esta é uma questão de sobrevivência. Sabemos que muitas pessoas morreram disso e não ser capaz de responder às suas perguntas de sobrevivência nos deixa sem dormir. Nós tentamos o nosso melhor, mas foi além da nossa capacidade. Foi um desastre. O que me fez sentir melhor é quando saio, encontro pessoas com mais recursos, imploro e volto para ajudar com o que tenho. Jacques Chimanuka, supervisor de projetos da ONG AIDS do Kivu Norte, na República Democrática do Congo, fala da proteção da saúde mental de trabalhadores. O trabalhador tem que responder a vários prazos, às vezes em muito pouco tempo dos superiores da gestão. E há outra forma de estresse que as pessoas enfrentam diariamente no trabalho. Então, isso é um problema. Por quê? Porque primeiro o estresse é uma reação ligada à invasão emocional ou resultado de uma pressão externa ou interna que o trabalhador enfrenta. C'est une réaction liée à un processus d'envahissement émotionnel ou une conséquence d'une pression externe ou interne et auquel le travailleur fait face. Ça submerge un peu tous les mécanismes de défense. Isso significa que o estresse sobrecarrega todo o mecanismo de defesa do corpo e quando o mecanismo de defesa é sobrecarregado, o corpo produz e secreta hormônios chamados de hormônios de estresse ou adrenalina. É o açúcar que é produzido pelo organismo para lhe dar mais energia. E quando o corpo está acostumado a produzir adrenalina todos os dias para responder a situações estressantes, ele dispõe diariamente a diabetes. O primeiro sinal que indica que os trabalhadores são afetados mentalmente é quando eles perdem a vontade ou coragem de realizar suas atividades diárias, ao mesmo tempo com eficácia. E o corpo, quando deveria atender a várias necessidades todos os dias, necessidades físicas, mentais, às vezes há incidentes em que a pessoa cai e desmaia e a causa não é clara à primeira vista. Mentaux, et des fois il peut arriver où la personne tombe et s'évanouisse. Et sans pour autant savoir la cause réelle quand on voit la personne. C'est l'accumulation. Considerando que a causa raiz é o acúmulo de estresse, de fadiga que pode levar trabalhadores a desmaiar à frente das pessoas, são situações que podem acontecer a qualquer momento porque não controlamos nosso corpo. Temos que trabalhar na prevenção e mitigação de todos esses riscos. Permettre maintenant à ces staff, donc les remplacer. Parte da solução é permitir que funcionários tenham uma folga e alterná-los semanalmente. É uma abordagem combinada às horas de trabalho. Se um trabalhador precisa enfrentar muitas demandas sozinho, isso acabará por alcançá-lo. É por isso que o empregador deve estabelecer um sistema de rotação de equipas. A mis en place un système de remplacement. A Organização Mundial da Saúde Animal diz que o Togo, um país da África Ocidental, relatou um surto de vírus da gripe aviária altamente patogénico, H5N1, numa farma. Esta organização diz que, de acordo com o relatório das autoridades do Togo, o surto perto da capital Lomé matou 1.450 de 1.500 aves e as aves restantes foram abatidas. Entretanto, em maio, a Organização Mundial de Saúde certificou que os países Benin e Mali eliminaram o tracoma como problema de saúde pública, o quinto e o sexto países africanos a fazê-lo. Enquanto o Carta Center comemora o marco no Mali, o seu trabalho para a erradicação do tracoma na Etiópia, Níger, Sudão do Sul e Sudão continua.
O Centro Carter já estava a lutar globalmente há uma década contra o verme da Guiné, quando o ex-presidente Jimmy Carter e a sua organização sem fins lucrativos enfrentaram outra doença tropical negligenciada na nação africana, no Mali. Kelly Callahan é diretora do Programa de Controle do Tracoma no Centro Carter. 25 a 50% das crianças entre 1 e 9 anos em todas as áreas do Mali sofreram desde os estágios iniciais desta doença. Foi uma estatística que Callahan diz ter incomodado Carter. A Fundação Hilton perguntou ao presidente Carter e ao Carter Center se estaríamos dispostos a considerar trabalhar em saneamento e água para combater esta doença chamada tracoma no Mali e no Níger. O Centro Carter estabeleceu a meta de eliminar a doença nos dois países. O tracoma pode ser transmitido através da secreção infectada dos olhos e nariz. Essa doença é evitável. Uma infecção bacteriana decorrente do acesso ou falta de acesso à água e saneamento, más condições de vida, populações sob estresse socioeconômico. Living conditions, socioeconomically stressed populations. Desde 1998, o Centro Carter e os seus parceiros têm filmado e contratado programas com nações anfitriãs para desenvolver estratégias que tratem e previnam infecções, mesmo durante o recente conflito armado no Mali. O Centro Carter acredita que o seu programa no país ajudou a evitar a cegueira em mais de 5 milhões de pessoas e os antibióticos usados para combater o tracoma também ajudam a prevenir a mortalidade infantil. A Organização Mundial de Saúde diz que o tracoma permanece em 23 países africanos e aproximadamente 105 milhões de pessoas no continente vivem em áreas de alto risco de infecção. O fotógrafo de rua e dançarino Emeka Adindo encontrou uma forma de lidar com a saúde mental na salsa. Agora ele oferece aulas gratuitas na capital da Nigéria, Abuja, um país onde problemas como a depressão e a ansiedade carregam um estigma. Emeka Adindo diz que a salsa lhe salvou a vida. Para o fotógrafo e dançarino da rua nigeriana, a salsa serviu de consolo quando lutava contra o abuso, a depressão e os pensamentos suicidas. A salsa era a única coisa que me fazia sorrir durante todos os dias em que estava a lutar com os meus demónios, com o meu passado, com tudo. A salsa era a única coisa que me dava vontade de viver. A coisa mais interessante de viver na Terra era a salsa. The most interesting thing about living on earth was salsa. Hoje, Adindo está a levar o poder curativo da popular dança latina a outras pessoas. Oferece aulas gratuitas em Abuja, a capital da Nigéria, para qualquer pessoa que esteja a passar por um trauma ou que apenas queira descontrair. Because it's a couple dance. Porque é uma dança de casal e quando dançamos com alguém, não há espaço para pensarmos na nossa tristeza, porque primeiro estamos a pensar na música, estamos a pensar na contagem, no ritmo. Na Nigéria, culturalmente conservadora, os problemas de saúde mental são muitas vezes estigmatizados. Profissionais de saúde mental, como a doutora Nancy Ojinta, dizem que isso pode exacerbar a situação, equiparando as dificuldades de saúde mental a problemas espirituais. Não é um problema espiritual, é um problema de saúde. As pessoas identificam facilmente a saúde física, tenho malária, tenho diabetes, hipertensão. Acho que é normal. Mas quando se trata do cérebro, procuram encontrar outra forma para explicar. E não veem que é mais uma doença. De acordo com o relatório 2021 da Unicef, 1 em cada 6 nigerianos com idades entre os 15 e os 24 anos debate-se com problemas como a depressão ou a ansiedade. Adindo diz que a salsa lhe deu amor e felicidade quando mais precisava. Passar isso aos outros pode ser o seu presente para o mundo. Falamos hoje de saúde mental, em particular do impacto do nosso trabalho nesta mesma saúde. E por ser o mais importante que temos, próxima semana voltaremos a falar neste canal horário da nossa saúde. Até lá, continuem a seguir a Voz da América em www.voaportugues.com. Até lá.